Olá pessoal, boa noite. Eu sou Janete Capel, psicóloga, psicoterapeuta, docente universitária e pesquisadora. Estou aqui com vocês desenvolvendo esse projeto intitulado Encontros e Desencontros com Freud. Hoje já é a nossa última live, a sétima live da série. E nós teremos hoje o prazer, a satisfação em falar a respeito de Reich. Nós vamos convidar daqui a pouco o nosso convidado, que eu já vi que está presente aqui, já vou lhe enviar, Zé Henrique, o convite, mas quero agradecer a todos vocês que já estão entrando, Juliana, Janete Bernardes, e muitos outros que eu tenho certeza que vão chegar daqui a pouquinho, para essa noite tão especial, que é a noite em que nós estamos, então, encerrando essa primeira série, tá, pessoal? Depois teremos outras, a Helga, boa noite, Helga, Thalita, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos com muita expectativa, para essa live de hoje, que encerra essa série de 7 lives seguidas. Para quem não assistiu às outras, vocês têm, então, aí a condição, a oportunidade de ir aqui no próprio Instagram ou no YouTube assistir às outras lives. E depois nós estaremos, então, desenvolvendo outros projetos também, Então, nós vamos convidar agora o José Reichiano para que ele, então, participe conosco aqui da nossa live. Olá, boa noite, José Henrique. Oi, tá me Você ouvindo, me Janete? escuta? Você me escuta? Ela tá ouvindo? Não, nem eu. Você me escuta, José Henrique? Você já tá ouvindo? Não. Não? Oi, oi, E oi. vocês? Eu te escuto bem. Vou tirar. Eu te Tá me escuto. ouvindo? Estou te ouvindo. Sim. Ok. E Eu não você tô te também me ouvindo. escuta, José Peraí. Henrique? Deixa eu só ajustar. Jéssica, me ajuda aqui no pratinho. Uhum. Ele vai entrar novamente. Pessoal, vocês que já estão aí conosco, escreva aí para mim, por favor, se vocês estão me ouvindo. A Karina disse que está sim ouvindo os dois. Gratidão a todos vocês que já estão. A Kellen. Deixa eu ver quem mais. Algumas pessoas, pelo nome do Instagram, eu não consigo identificar, não consigo reconhecer, só pelo nome do Instagram. Mas sejam bem-vindos. O José Henrique vai entrar novamente. Ok, então vocês estão me ouvindo bem. Ótimo. Se durante a live acontecer alguma queda aí na conexão, vocês me avisem, tá? Se não estiverem ouvindo, para que possamos então reconectar se for o caso. Deixa eu enviar novamente o convite a ele, ao José Henrique, para que você entre novamente. Aí, acho que agora sim. Oi, José Henrique, agora você me tá me escuta? ouvindo? Estou te ouvindo. Tá. E você? Eu não tô te ouvindo. Deixa eu tentar colocar essa tecnologia, Coloca um né? fone. Tá, Fone de vou colocar o ouvido para outro ver se fone. Ok, ajuda. agora eu tô ouvindo. Ok? Ah, Pronto. sim, Enfim, que bom! ainda bem. Seja bem-vindo, José Henrique Volpe. Gratidão por você ter aceito aí o convite, e poder participar hoje conosco dessa live tão esperada. Já temos aí várias pessoas presentes, tá, Zé Henrique? E muitos virão Pois ainda, é. porque Reich normalmente mobiliza muito, Então, sempre que a gente propõe falar sobre Exatamente. Reich, a gente tem assim muita energia e muita procura. Então, gratidão a todos que já estão conosco. Aproveitem bastante essa noite, a presença do José Henrique aqui conosco. Escrevam aí no chat, perguntas, observações, comentários. A minha amiga Kellen Dionísio, ela me ajuda nas lives, então ela vai anotar e me passa aqui pelo WhatsApp e a gente vai acompanhando, tá bom? Ótimo. José Henrique, Ok. gratidão, seja bem-vindo.
Hoje nós estamos encerrando, né, essa primeira série aí, nós já falamos aqui sobre Freud, sobre Winnicott, Ferenczi, Grodek, falamos também a respeito de Lacan, né? Tivemos um convidado aqui falando sobre Lacan, Jung também. E hoje estamos com você, então, para conhecer um pouquinho Reich, comentar um pouco aí a respeito, né, desse teórico tão importante para a psicologia, para a psicanálise, para as psicoterapias corporais, né? Para a nossa vida, para a ciência, para a sociedade. Né? E eu quero começar te apresentando, tá, José Henrique? Então, José Vamos Henrique lá. Volpe, vamos lá, ele é psicólogo, né? Especialista em psicologia clínica, corporal, anatomofisiologia, hipnose ericksoniana, psicodrama, acupuntura clássica e o método Haidoraco. É isso, José Henrique? Depois, se eu tiver Hildoraco. pronunciada, você depois me corrija. Ok. Mestre em Psicologia da Saúde, doutor em Meio Ambiente e Desenvolvimento e diretor, né, do Centro Reichiano em Curitiba. Então, Zé Henrique, a palavra está com você, seja bem-vindo. E nós queremos começar conhecendo um pouco aí da sua história, né? Como é que você começou aí com Reich, como é que você encontrou Reich? Conta pra gente aí um pouquinho, Zé Henrique. Tá. Bom, na verdade é assim, eu acho que tem um trajeto, uma história bastante longa, né? E é melhor resumir isso, porque senão fico horas falando. Mas Sim. a minha trajetória dentro da psicologia corporal começa pelo próprio nome, né? Psicologia corporal. Esse foi um nome que eu batalhei muito antes. Antigamente chamávamos de terapias corporais. Então, esse era o nome mais tradicional. Depois acabou se juntando um pouquinho para diferenciar um pouco o nome psicoterapia corporal. E aí, enfim, a gente acabou indo para o nome psicologia corporal, eu, Sandra, e algumas outras pessoas em algumas reuniões. E foi um nome que a gente lançou na primeira revista de psicologia corporal e acabou ficando. Né? Então, hoje, o Brasil todo usa esse nome mesmo de psicologia corporal para poder congregar as escolas que vieram a partir de Reich. Então, é assim, o meu Sim. trajeto dentro disso foi pela psicologia. No começo, as pessoas sempre me perguntam, fala um pouquinho da história, teus alunos, às vezes, né, nas Sim, lives, sim. nas aulas, tal. E aí eu sempre conto que é uma história que eu, na minha época, é, isso foi lá nos anos 80, Reich ele tinha aparecido no Brasil como uma figura muito importante e, ao mesmo tempo, acabou sendo muito marginalizado, porque acabou virando uma panaceia, né, de algumas coisas, de pessoas que trabalhavam com a corporal de uma certa forma, e aí nesse trabalho da corporal acabava se misturando muitas coisas, e diziam que era Reich. Né? Então, por quê? Porque o nome Reich ele estava aparecendo no mercado com algumas pessoas que foram trazendo isso. Né? Então, a gente teve, assim, várias pessoas que tiveram importância em trazer o nome de Reich para o Brasil, mas, ao mesmo tempo, a gente também encontra pessoas que, ao mesmo tempo que trouxeram o nome de Reich para o Brasil, acabaram denegrindo o nome de Reich também. E isso era muito complicado. No entanto, eu, na faculdade de psicologia, no segundo ano da faculdade de psicologia, foi quando eu ouvi falar de Reich e da pior forma possível. Então, era uma coisa assim que era só uma citação e porque alguém tinha perguntado alguma coisa, se não passava batido. Né? E a gente vê que até hoje, muitas vezes, é assim. E claro que algumas questões dali me interessaram e eu fui buscar, eu fui atrás, eu fui tentar ver quem era esse autor, até porque eu gostava muito da psicossomática
e pelo pouco que eu havia ouvido de Reich, ele tinha um pé na psicossomática, ele tinha um caminho na psicossomática, e aí esse foi meu primeiro ponto de interesse mesmo. E lógico que assim, tive muitas portas fechadas quando se falava de Reich, porque os terapeutas, os psicólogos da época, ninguém gostava, né? Era um ou outro que gostava. Então a gente tinha alguns movimentos, aqui em Curitiba, no Paraná, não tinha praticamente nada. Nós tínhamos no Rio de Janeiro um movimento que tinha começado também com algumas coisas, um pouco em São Paulo, enfim, pessoas muito importantes também, que foram importantes, né, dentro desse movimento. E aí foi quando eu comecei a buscar um pouco dessas informações. Mas logo em seguida, eu estava no final do segundo ano da faculdade, aí acabei indo para a Espanha, e na Espanha eu tive a oportunidade de poder participar de um workshop, que era um workshop de terapias corporais, mas eles chamavam terapias corporais e bioenergética, né? Hoje eu entendo por que terapias corporais e bioenergética, sendo que ela é uma das terapias corporais. E acabou sendo muito importante para mim, porque foi o momento em que realmente eu pude conhecer na prática um pouco desse trabalho, onde se falava de Reich, onde se falava da bioenergética. E a partir dali foi onde eu enveredei por esse caminho, buscando informações. Quando voltei para o Brasil, né, depois no terceiro ano da faculdade, eu voltei para o Brasil para continuar a faculdade aqui também, e lógico que fui atrás, né, tentando buscar informação, e aí quase fui excomungado da faculdade em trazer o nome de Reich para isso, né, mas aí fui atrás. E foi assim, esse foi o meu primeiro contato mesmo com Reich, dentro dessa história, e aí, claro, que aqui no Brasil eu acabei buscando mais informações, buscando alguns profissionais que estavam trazendo um pouco dessa questão para cá, e foi um pouco decepcionante, porque era muita mistura que a gente tinha. A gente tinha profissionais que eram assim, né? Que tinha toda uma pompa, toda uma grandeza, mas muitos desses profissionais, não todos, mas muitos, de Henrique, sim. pode falar. É que a sua conexão parece que caiu um pouquinho, aí eu te chamei para ver Ah, se o voltou? pessoal está te ouvindo, me dá a impressão Tá. que está caindo a internet. É. Tá bem Para agora? você aí, tá Voltou? tudo bem? Tá, Tá voltou, bem. voltou sim. Tá normal. Uhum. Tá normal. Então foi isso. Esse foi o início do meu trajeto, né? Dentro da questão da corporal. E a partir daí teve um caminho muito longo mesmo, né? Com um percurso, com questões que foram permeando para chegar onde eu cheguei. Sim, sim. Acho que é mais É, interessante falar dessa prática, dessa teoria, sei lá, o que eu puder contribuir mesmo. sim, José Henrique. Então, é todo um percurso, né? E eu acho que assim, interessante que você teve contato, inclusive, com Federico Navarro. Acho que depois, se você puder falar um pouquinho, né? Que é aí um dos É, pós-reichianos, né? Mas sim, você quer, pode falar. então, Federico Navarro ele foi uma figura muito importante na minha vida profissional, porque, como eu disse, né, na época, na minha época, isso lá no início, né, a corporal era muito misturada. Então, as pessoas, tudo virou terapia corporal. A Sim, massagem era terapia corporal, um exercício, uma ginástica era terapia corporal, e aí começou dentro do consultório, não da psicologia só, porque aí virou as terapias corporais, elas acabaram se misturando muito.
E isso foi muito delicado. Então, a gente via profissionais que faziam trabalhos, ao mesmo tempo que tinha quem fazia um trabalho muito sério, tinha gente que fazia umas misturas assim, que era uma loucura, sabe? De ficar buscando técnicas e técnicas e técnicas, qualquer coisa, qualquer técnica que você oferecesse para esse profissional, ele comprava essa técnica e ele saía aplicando de uma forma muito assim, sem ética mesmo, sem conhecimento mesmo. E isso foi nos preocupando, porque era uma questão muito séria e não, o que eu estava entendendo na época a respeito de Reich e até de Alexander Lowen era uma seriedade muito grande com o trabalho. Era isso que eu tinha visto, não que eu tinha ouvido aqui no Brasil e nem visto no Brasil, mas lá fora eu tinha ouvido isso e visto isso, que tinha uma seriedade do trabalho deles. E aqui no Brasil tudo virou um oba-oba. E a gente sabe, infelizmente, que muitos brasileiros acabam transformando tudo num grande carnaval. E aí na corporal ficou o pega-pega, porque ao mesmo tempo começou o terapeuta, aquela coisa do abraço, do carinho, do aconchego e tal, e acabava transando com o seu paciente sem o menor pudor. Né? E isso é que foi denegrindo a imagem de Reich. Ah, mas isso é terapia reichiana. Isso não é terapia reichiana. Ah, isso é bioenergética. Não é bioenergética. Aí começou a misturar, ah, vamos tomar xixi, porque tomar urina é da bioenergética. Não é da bioenergética. Então, tudo começou a se misturar e isso ficou cada vez mais complicado. E aí eu tive a sorte de encontrar Federico Navarro nessa história toda. Federico, ele estava num momento bastante delicado na vida dele também, porque ele veio para o Brasil para poder dar algumas formações, para formar algumas pessoas, né, a pedido, isso foi no Rio de Janeiro, e aí acabou tendo uma briga de ego, é uma coisa que, principalmente na psicologia, a gente tem uma briga de ego, a gente estuda o caráter narcisista, a gente estuda o ego, o superego e tal, mas olha, não adianta, né? Então, a gente tem que fazer muita terapia para poder resolver essas questões. E aí, Federico Navarro, foi quando eu conheci Federico Navarro, ele estava nesse conflito mesmo, né, dessa formação toda. Federico chegou a ponto de ter ser intimado, você já veio para o Brasil, você deu o curso para a gente, e agora você pode voltar embora porque você vai tirar a nossa clientela. Né? E ele queria ficar no Brasil, porque estava com alguns problemas, na época ele morava na França, ele é italiano, mas estava morando na França. E isso ele me contou, né, um dia, assim, bem emocionado. Tal. Ele ficou muito triste com isso. Então, ele foi perdendo esse espaço também. E quando eu conheci Federico Navarro, eu conheci ele como professor, logo em seguida como terapeuta, como supervisor, e aí ele se tornou um grande, eu digo um grande amigo, mas era um grande pai, porque tinha uma transferência muito grande minha para ele. Né? Então, Federico ele me deu muito incentivo, inclusive para montar o que aconteceu, que foi o primeiro Congresso Brasileiro de Psicoterapias Corporais, 1997, se eu não me engano. Então, eu já tinha o Centro Reichiano, eu tinha uma outra clínica, aí eu acabei saindo da sociedade e montei o Centro Reichiano em 1995, eu e a Sandra. Então, aí a gente acabou tendo essa situação toda, né, com o Federico Navarro. Ele vinha para o Congresso, veio desde o primeiro Congresso. Federico veio ao longo dos anos, né, até ele falecer, todos os anos Federico vinha para o Congresso. E aí, como ele dizia, ele tirava férias para ele poder vir para o Congresso e ficar aqui em casa. Então, a gente tinha o prazer de ter Federico Navarro na nossa casa, por vários dias, o que era muito legal isso para a gente. Então, eu pude conhecer muito os bastidores das histórias reichianas, porque ele me contava muito. Federico não era de escrever, ele era de contar, ele gostava de contar.
Então, eu tive a oportunidade de conhecer muita coisa dele, de Ola Hackney, né, de Reich, que Federico passava para a gente. Federico era uma pessoa muito simples, era uma pessoa muito humilde, e eu pude aprender muito com ele. Então, eu posso dizer que o verdadeiro trabalho reichiano eu acabei conhecendo com Federico Navarro. Então, sempre fui muito grato a ele por isso e acho que, assim, é muito legal. Por isso que eu sempre trago a teoria de Federico Navarro, que é uma teoria muito consistente, muito legal, enfim. Fala Que bom, né? sobre isso. José Henrique travou um pouquinho agora no final, mas eu consegui te ouvir aí dizendo então da importância que foi Federico Navarro na sua vida, para te apresentar então a teoria reichiana mesmo, né? O Reich, não aquele Reich que você estava ouvindo falar aqui no Brasil e que acabava às vezes, né, distorcendo, né, muito do que foi realmente a teoria reichiana, né? Você está me ouvindo bem, Zé Henrique? Estou ouvindo. Estou Tá, ouvindo né? bem. Tá. Zé Henrique, e de Reich propriamente, o que você gostaria de destacar, assim, da vida de Reich, do contato dele com Freud? Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Do contato do Reich com Freud, com a psicanálise, em que momento aconteceram encontros e desencontros, né? Aproveitando que o nosso projeto ele tem esse título, né? Encontros e desencontros com Freud. Como é que você percebe esses encontros e desencontros? Eu vejo que assim, eu vejo que Reich ele foi um desbravador também em algumas questões da própria psicanálise. E isso é importante, né? Por mais que ele seja praticamente renegado dentro da psicanálise, até onde eu sei, até onde eu conheço, até onde eu estudei isso, Reich ele pôde dar uma contribuição muito concisa mesmo, uma contribuição muito forte para a psicanálise. Mas os comentários eram sempre os mesmos. Qualquer pessoa que tentasse se colocar um pouquinho além do que poderia ser dentro da psicanálise era deixado de lado. Então, ou seja, para não dizer que era excomungado, era expulso. Né? Então, a gente tem histórias o próprio Jung, que é uma personalidade muito importante, acabou também sendo colocado para fora da psicanálise. Com Reich não foi diferente, porque era um jovem, era um dos mais jovens analistas que fazia parte do círculo de Freud. Então pense, né, em pessoas tradicionais, antigas e tal, e de repente aparece um meninão, que era Reich, no auge dos seus 22 anos de idade, né, que a coisa começa a ter uma energia grande ali e tal, e aí ele vai entrando na psicanálise pelas beiradas e tal, e acabou tendo um peso muito importante, né? Só que os psicanalistas mais velhos não davam conta disso. Eu acho que tinham medo mesmo de desvirtuar a própria psicanálise. Ao meu ver, eu acredito que era muito delicado mesmo para Freud querer abrir isso, né? Porque Freud também estava com a psicanálise engatinhando. Era uma área nova, era uma área que também teve muitos percalços. Então, Reich, ele queria trazer a sua contribuição, mas acho que assim, o jeito talvez que ele trouxe não foi nada conservador. E o fato dele não ser conservador, eu acredito que fez com que colocassem ele de lado, né? Então, passou muito por aí. E aí eu acho que, como o próprio Reich disse, né, ele viu que não tinha mais espaço para ele dentro da psicanálise, porque o que ele fazia não era mesmo psicanálise. Não adianta querer voltar a uma questão. Eu acho que ao meu ver, né, se Reich
se a gente perguntasse para ele se o caminho do movimento da psicanálise, se ele faria diferença. Voltou? Tá me ouvindo? Voltou, caiu um pouquinho. Estou te ouvindo de novo. Caiu um pouquinho naquela parte em que você estava dizendo assim, que Reich não era mesmo da psicanálise, né? Alguma coisa nesse sentido. Ele não faria, eu acho que é assim, ele faria o mesmo caminho que levaria à divergência dele com a psicanálise, mas eu acho que ele não faria esforço para ficar na psicanálise, porque ele se decepcionou muito com isso, né? Então eu acho que isso é complicado. Tem algumas situações assim que o próprio Federico Navarro falava que na época de Ola Hacknes, Reich confessava para ele muito desses desencontros pelo fato de serem encontros narcisistas que se tinha. Ele usava uma outra palavra que eu não me lembro qual que era, mas Ola Hacknes dizia que Reich comentava muito isso. Janete, só um pouquinho, eu acho que eu vou mudar a conexão da internet aqui. Isso, muda aí, isso, experimenta. Se você sair, eu convido novamente, se cair. Então, pessoal, enquanto o José Henrique está ajustando lá a internet, porque realmente está travando muito, eu quero aproveitar para agradecer, né, todos vocês. Olham quantas pessoas, a Kelly já me mandou vários nomes aqui, Luiz Lauri, Leonardo, Karina, Thalita, Luzilaure, William, Flávia, Rui Santângelo, Ana, Premo, alguns alunos, ex-alunos, colegas de trabalho, professores, amigos, Sandra, Mara, Alessandro, Martins, Glênio, Ricardo, Érica, Poli, Medeiro, Viviane Cruvinel, minha parceira lá no Instituto Capel Castro, Camila Alves, Camila, amiga, Bruno, Rui, Marinês, minha tia, Angel Volpe, Cláudia, Cíndia Milo, Edu Torres, gente, é muita gente, o Rogério, gratidão, Rogério, Cíndia inclusive está saudando aqui a todos nós, deixa eu convidar novamente então, José Henrique, já enviei novamente o convite, Alisson, Firmino, a Valéria, minha aluna. José Henrique, eu estava aproveitando aqui para falar os nomes, né? Agradecer várias pessoas que estão conosco, Jurema, Betinha, Inês, Evani Pires, Jean, Gabriela, Maria Vilma, Delaine, são colegas de trabalho, alunos, professores, amigos, Fred, meu filho, Daniela. Tem inclusive já algumas perguntas, mas daqui a pouquinho eu faço as perguntas, tá, pessoal? Lorena, Rosângela, Tatiana, Thaís, Gislaine, nossa, são muitos, Zé Henrique, Elis, Pedro, Michel, gratidão, pessoal, muito bom. Zé Henrique, como é que tá aí agora? Tá me ouvindo? Tá bem, tem tanta rede aqui de internet que acho que o celular pegou a primeira e fica travando, né? Mas, essa enfim, parece que está melhor mesmo. Vamos lá. Então, você falava aí desses desencontros, né? Isso. Então, eu acho que é assim, né? Reich, eu vejo que a grande importância de Reich dentro desse trabalho todo, não só para a psicanálise, porque para mim é assim, Reich chegou no caminho dele, 1934 ele foi expulso da psicanálise, e acho que nada é por acaso, e talvez isso fez com que ele se enveredasse mesmo para aquilo que ele acreditava, que era o trabalho sobre o corpo, e depois a questão da energia também que veio. Então, eu acho que isso foi muito legal, sabe? E vejo que a gente tem que estar olhando para isso. Eu não consigo ainda entender quando a gente trabalha com o nosso cliente dentro do consultório, dentro da psicologia, que o corpo ele ainda é colocado de lado, ele só é visualizado e
não é falar sobre, mas a gente fala sobre o corpo. O corpo, ele precisa ser tratado também, ele precisa ser trabalhado. Então, Reich nos deu muitas ferramentas para a gente poder fazer esse trabalho, e eu acho que é muito legal, porque ele dá uma base para a gente muito sólida, não só a nível de psiquismo, da gente poder falar, ficar entendendo o nosso inconsciente. É importante também. Né? O que a gente fala, terapia verbal é importante, mas o corpo ele tem que estar muito associado a essas questões. Essa é uma das propostas que tem. Então, eu acho que ele abriu um leque de coisas que a gente fica maluco, porque eu tenho... olha, eu estudo o quê? Há 36 anos eu estudo Reich, desde que eu comecei. E eu vou te dizer que 36 anos estudando Reich e praticando, porque eu acho que tem uma diferença muito grande da gente ser teórico. Eu vejo que tem muitas pessoas teóricas que falam de boca cheia, que trazem uma teoria muito linda, mas eu tenho uma vivência prática de 30 e tantos anos. E nessa prática, nem tudo da teoria cabe. A gente sabe que é diferente. Então, é uma coisa assim que a gente vê a maravilha desse trabalho de Reich no leque que ele abre, que é um leque da prevenção da neurose, principalmente, um leque da psicossomática, que ele nos dá uma base enorme disso. E olha que eu já tentei estudar psicossomática de outras formas e não vejo o respaldo que Reich dá para isso. Você estuda uma psicossomática psíquica, que não é nem do corpo, a doença está no corpo também. Então, quando a gente fala da psicossomática, a gente fala da doença no corpo. Então, a gente vai falar da doença que está no corpo. E o corpo, ele precisa ser manipulado e trabalhado. Então, Reich, ele foi abrindo essas frentes. Se a gente for abrir o leque ele vai ser um leque de 360 graus, né? Não é de 180, aqueles abanicos, de tanta coisa que tem dentro dessa história de Reich. Então, isso é interessante, sabe? Isso é uma coisa que eu admiro muito dentro do trabalho de Reich. E é interessante, Zé Henrique, quando você começou a falar assim, não é só falar do corpo, né? E aí eu fiquei pensando assim, também não é só fazer leitura corporal, né? Porque às vezes, em sala de aula, os alunos me perguntam muito isso, né? Professora, mas psicologia corporal, como é que é mesmo essa história de trabalhar com o corpo, né? É fazer leitura corporal? E aí a gente sabe que tem muitos movimentos que têm feito essa questão da leitura corporal. Tem até uma pergunta aqui do Márcio Alexandre, né? Ele perguntando qual é a posição aí do Centro Reichiano sobre esse trabalho do Corpo Explica, né? Corpo Fala e a leitura corporal, ou seja, o que é mesmo trabalhar o corpo? Porque a psicologia do corpo, né? Olha só, eu acho que é assim, primeiro, a gente tem que tomar muito cuidado, porque Reich, quando ele inseriu o corpo e a leitura de sinais do corpo, né, ele fez uma relação com os traços de caráter, mas não é de você olhar o biotipo do corpo, como andam fazendo por aí, e dizer, esse é masoquista, esse é oral, esse é esquizoide e tal. A leitura reichiana verdadeira do corpo é a leitura do bloqueio da couraça nos segmentos, ou seja, nos 7 segmentos de couraça. Então, a gente vai ter um bloqueio em cada um dos segmentos de couraça. É isso que dentro da psicoterapia a gente olha nesses bloqueios para poder trabalhar. Essa é a técnica da vegetoterapia. Quando a gente fala em análise do caráter, analisar o caráter significa você analisar a dinâmica de funcionamento neurótico de uma pessoa. Porque ou você é psicótico, ou você é genital, que está na outra extremidade, ou você é neurótico. E dentro da neurose, a gente vai ter as nuances dos traços caracterológicos
em função do bloqueio da energia ao longo das etapas do desenvolvimento. E essa energia, claro que ela vai formando um biotipo, por quê? Porque o caráter também vai se estruturando no corpo. Mas nós não podemos esquecer que nós temos traços de caráter. Você pode ter vários traços de caráter, inclusive todos os traços de caráter, se a tua energia ficou bloqueada ao longo das etapas do desenvolvimento. Então acaba sendo um crime a gente botar uma pessoa na frente e querer dizer que o traço de caráter dela é isso, né, porque ela funciona desse jeito, não sei o que, o corpo dela mostra desse jeito. Então, a gente tem que ter o corpo, a leitura corporal é uma leitura que complementa a anamnese para a gente poder fechar um diagnóstico de traço de caráter. Então, a gente tem a dinâmica do paciente que a gente vai colher na anamnese, na entrevista que a gente faz. A gente tem a massagem haitiana para você poder identificar as couraças no corpo, nos segmentos de couraça. A gente tem a visualização do terapeuta na postura, nos movimentos, nos gestos do paciente, ou seja, a leitura de sinais que a gente faz do paciente, né? Então, a gente vai juntando isso tudo e aí a gente tem a leitura corporal como um complemento. Então, é muito maior do que esse povo vende, parece que é assim, né? Ah, vamos lá, agora descobrimos a fórmula disso. E pior de tudo, sabe o que é? É a pessoa que lê um livro qualquer, pega um livro, nem de Reich, porque Reich não fala de leitura corporal, né? Reich não fala. Quem fala de leitura corporal é Alexander Lowen. Então, Lowen ele traz mais dados, mas uma coisa muito coerente, uma coisa muito com base, com respaldo. Então, não é assim, não é desse jeito. Vamos vender isso tudo e tal, né? Isso é enganar o povo, porque aí você sai por aí, é que nem vamos ler cartas, né? Então, aprendi, fiz um curso na internet de ler carta e agora vou sair oferecendo o meu trabalho. É muito sério isso tudo. Primeiro que a gente precisa saber para quê, né? Então, o povo que, eu quero fazer um curso de leitura corporal. Para quê você quer fazer isso, né? Eu quero trabalhar. Você precisa ver, eu tenho no nosso site cursinhos pequenos, que são cursos introdutórios, e as pessoas... mas eu li lá no teu site que esse curso não me dá o certificado para trabalhar com isso. Não vai te dar. Como é que um curso de 20 horas, de 30 horas, ou como é que um curso de 120 horas vai te dar, vai te habilitar a querer trabalhar com isso? Conhecer é uma coisa, para você usar no teu dia a dia com algumas coisas, como um recurso no teu trabalho. Agora, tem pessoas que vão buscar um cursinho desse para poder se habilitar a ser, então, analista corporal, e a gente está vendo a internet cheia disso. A minha posição é inteiramente contrária, a posição do Centro Reichiano, que sou eu e a Sandra, é inteiramente contrária. Eu acho criminoso esse tipo de coisa que fazem por aí. Mas, enfim, né? Não dá para causar muita polêmica com isso, mas a minha posição é essa mesmo. Alguém perguntou, e eu li rapidamente ali, como é a leitura corporal em crianças, parece? Pareceu Deixa eu ver se já chegou aqui para mim. Não chegou ainda. O que chegou para mim foi um comentário aqui do Alessandro Martins a respeito do Gaiarsa e o Navarro, né? Não sei se você tem conhecimento a respeito de algum atrito, rixa, disputa, alguma coisa, né? Que são dois nomes aí importantes. Às vezes era assim. Eu me lembro que o primeiro congresso que a gente fez, estavam os dois aqui, vieram para o congresso, ninguém acreditava quando eu convidei os dois para isso, né? Navarro, lógico, porque ele estava, né? O congresso também era dele. E Gaiarsa sabia disso, e as pessoas, nossa, fazendo uma polêmica, porque eles não se gostavam. Nunca teve nada disso, né? No entanto,
foi interessante porque no domingo de manhã era corrida, Federico Navarro era fissurado por Ayrton Senna, por corrida e tal, e domingo de manhã era corrida e Galharça também gostava disso. Aí a gente teve que arrumar uma televisão, porque o local não tinha televisão, trouxemos uma televisão e ficaram os dois sentados juntos numa salinha, assistindo a corrida, batendo papo, e foi super bonito isso, então foi muito legal. Nunca teve treta, né? Acho que é assim, até onde eu conheço, nunca teve, Federico nunca disse nada a esse respeito, né? Como Galhaça também, que tinha uma... Eu acho que é assim, Federico às vezes tinha algumas rixas, porque ele ficava com, assim, ele dizia que o nome de Reich ele tinha que ser preservado. E algumas pessoas falavam muito dessa questão de vamos liberar o orgasmo, vamos transar com todo mundo e não sei o quê. E Federico Navarro não concordava com isso. Então ele tinha uma postura bastante séria em relação a isso. E ele dizia sempre que liberdade sexual não é libertinagem. Então isso não é Reich, isso não é o verdadeiro trabalho de Reich. Então ele sempre criticava e dizia que as pessoas falam, mas elas não incorporam o verdadeiro trabalho de Reich. Então isso era muito delicado, sabe? Então a gente já teve assim alguns perrengues mesmo de ver ele no Congresso, ele fazendo algumas defesas também que eram polêmicas até. Mas com Galhaça não teve nada. Bom, Zé Henrique, várias outras pessoas conosco, né? A Luzi Lauri comentando que Reich, então, estava à frente do seu tempo, né? Então, acho que, assim, como ele trabalhou muito essa questão, né, da sexualidade, causando, inclusive, aí todo esse alvoroço, né? E também pelo posicionamento político que ele tinha, né? Então, causava realmente muita discussão, né? E muita... Ele estava muito à frente, momento, né? Sim. desde da época, né, que ele estava na psicanálise. Por exemplo, quando ele falava que o bebê no ventre materno podia sentir os efeitos do estresse da mãe. E isso não era aceito, até hoje tem gente que não aceita isso, que é um absurdo, né? Você dizer que o estresse da mãe não vai afetar a criança, não vai passar para a criança, que a criança é inteiramente isolada ali. Não, ela recebe isso. Então, Reich, ele falava de coisas que na época não se alcançava o pensamento. E olha, eu vou te dizer que eu acho que até hoje tem coisas que você trazer, né? Se você trouxer a informação de Reich para hoje, a ciência ela continua endurecida. E Reich dizia que a gente vê o problema de acordo com o nosso caráter e com os nossos bloqueios energéticos, ou seja, de acordo com a nossa couraça. Então, nós somos indivíduos encouraçados e a gente é apegado à couraça. Então, eu acho que o terapeuta, principalmente, né, para nós temos um papel muito importante na vida de uma pessoa, na jornada, no caminhar de uma pessoa. E a gente precisa lidar com a nossa neurose, a gente precisa lidar com o nosso traço de caráter, lapidar cada vez mais. E eu acho que isso falta muito para a gente, falta muito para os terapeutas. A gente vê terapeutas que são desumanizados. A gente vê terapeutas que fazem coisas assim que é fora da casinha mesmo, sabe? Então, acho que Reich estava muito à frente e ele continua à frente. A gente precisa de anos-luz para poder alcançar o pensamento dele. Isso mesmo. Bom, Zé Henrique, tem aqui a Janete Bernardes, ela está parabenizando o Centro Reichiano, né, pelas bodas de prata. Então, está aqui lembrando, né, dos 25 anos aí. Temos ainda a Luciana Garrido, a Maria Isabel. Maria Isabel, acho que daí de Curitiba, né? Acho que é. Eu conheci aí no seu congresso, do congresso. Abel. Rosângela Barbosa, ela que está perguntando, Zé Henrique, se em crianças é possível se fazer leitura corporal.
Então, é possível, mas a gente tem que tomar cuidado, porque é assim, fazer leitura corporal, como eu disse, o mais importante é a gente fazer leitura corporal das couraças. Isso é importante. Então, por exemplo, você consegue fazer uma leitura corporal de uma tensão na boca que pode gerar um bruxismo na criança. Então, a criança, quando ela vai retendo a raiva, ela trava os dentes, a voz dela começa a ficar diferente, a articulação dela fica diferente, os dentinhos ficam até sem espaço para poder nascer, e, logicamente, isso é um prato cheio para aparecer o bruxismo. Então, é possível sim. A leitura de caráter é muito delicado, porque a criança ela ainda está em formação e ela vai modificando. Porque o caráter ele vai aparecer um pouco quando está na adolescência, mas é na vida adulta que esse caráter vai se moldar mais no corpo. E como eu disse, ele se molda de acordo com as estruturas de caráter. Por exemplo, a gente pode dizer que uma pessoa pode ter um traço de caráter borderline, ou oral, na linguagem de Reich, e uma cobertura masoquista. Né? Então, o oral, ele vai ter um corpo, ou ele pode ser um oral reprimido ou um oral insatisfeito. Então, ele pode ter um corpo cheinho, gordinho, ou ele pode ser uma magricela. Mas ele é uma magricela que pode ter uma tensão nos ombros, que pode ter uma nádega contraída, que é característico do masoquista. Aí, o olho clínico é que vai identificar esses traços de caráter, para a gente poder sempre levar em consideração o que é um traço de caráter de base e o que é uma cobertura. Que a cobertura é um outro traço que se forma como defesa também. E aí, o grande perigo dessas leituras corporais sem base é que a gente olha para uma pessoa na cobertura. É que nem nós. Vocês estão olhando a minha blusa. Essa é a minha cobertura. E aí o que vai acontecer na leitura corporal? Então vamos trabalhar com a blusa, porque esse é o caráter que está na superfície. Só que essa blusa protege algo que está por baixo e que esse algo precisou dessa blusa como proteção. E se você tirar a minha proteção, vai emergir o meu verdadeiro traço de caráter sem ter possibilidade de poder trabalhar. É como uma ferida. Fez uma ferida, a gente põe um curativo, põe um micropore por cima, põe uma tala. Aí o que você vê é a tala. A tala está aqui em cima. Então o teu traço de caráter é esse. Mentira, porque por baixo da tala tem micropore, por baixo do micropore tem gaze, por baixo da gaze tem uma casquinha de ferida e por baixo vai ter a ferida, que é o caráter de base. Então esse é o perigo que a gente tem que ter dentro dessas leituras corporais. Então, na criança, a gente não pode fazer isso. A gente tem indícios que mostram alguns caminhos naquele momento, porque é muito situacional o traço de caráter da criança naquele período do desenvolvimento. E depois isso vai mudando, por isso a prevenção da neurose, para trabalhar a etapa do desenvolvimento que a criança se encontra, para a gente poder prevenir que esse caráter que vai se estruturar seja um caráter neurótico moderado, não leve, porque leve todos nós temos um traço de caráter que ele não se torne nem moderado e nem severo, senão ele vai cair no transtorno, que é o transtorno de personalidade. Né? Então a gente tem que cuidar com isso. Sim, sim. Zé Henrique, Corpo e Fala é o nome do Instagram, escreveu o seguinte: é um desserviço ao trabalho terapêutico, de fato, porque muitos pacientes vêm achando que com a leitura adivinhatória, né, irá dar uma resposta mágica. Então, esperando realmente. É muito triste isso. Você precisa de ver a quantidade de neguinho que marca. Ainda bem que, assim, eles perguntam, eu quero marcar uma consulta tal, né? Qual é a queixa? Não, eu quero saber qual é o meu traço de caráter. Por quê? Porque
porcaria ficam vendendo esse tipo de coisa, e aí assim, vem para. Isso não é terapia, isso não pode ser, não pode. É complicado. E para nós, terapeutas, né, que pelo menos pretendemos ser sérios e éticos, meu, a gente não pode sair fazendo isso. Né? Eu acho que tem que ter base. E o terapeuta que tem base é um terapeuta que tem a sua vida. Eu sempre digo, é modismo, moda passa, daqui a pouco despenca, né? Porque é um pessoal que já começou a despencar também. Porque não tem sustento, falta esse sustento. Então, acho que é verdadeiro isso. Por isso aí, mais de 30 anos de estudo, de pesquisa e de atendimento, né, Zé Henrique? Pois é. E de dedicação, Alguns né? anos. Há alguns anos. Temos a Zélia Cris, a Valquíria, a Tainã, Ana e a Janete Bernardes, ela está perguntando, professor, como os adolescentes estão lidando com o corpo nesse período tão longo de pandemia, né? Sendo que sem ela já era difícil lidar com o corpo na adolescência, né? Então, como é que está isso agora? Como é que tem chegado aí no seu consultório, né? Essa questão do corpo do adolescente. O adolescente, eu acho que a gente está num período de bastante transição hoje. É, a gente tem uma mídia que ela reforça um padrão de beleza, a gente tem o bullying que está correndo solto com as pessoas acabam valorizando muito, eu não posso ter uma ruga aqui que eu tenho que botar botox, o meu cabelo não pode estar branco, então não são só os adolescentes, né? A gente vê que tem a humanidade ainda ela tá caminhando para isso. E o legal na pandemia é que a gente vê que tem pessoas que estão se descobrindo. Então, vou deixar meu cabelo crescer porque o salão de beleza está fechado, não dá para pintar e eu vou ter que lidar com essa situação tal. O que é muito legal, eu acho que são experiências que a gente tem. Os adolescentes, eu vejo que em termos de corpo, o adolescente ele é desengonçado, né, no corpo dele. Até muito por isso, o caráter do adolescente, ele está num momento de formação, não de formação, de estruturação nessa adolescência. Então, claro que o adolescente, ele tem o corpo ainda desengonçado, ele tem uma enxurrada de hormônios que estão aparecendo, e ele, na medida do possível, tenta esconder o seu corpo. Então, eu pelo menos, quando recebo pessoas assim, mais adolescentes, mais jovens, a grande questão do adolescente é a vergonha que ele tem do corpo dele. Mas é uma vergonha que ele tem porque ele vai se comparar com outras pessoas que estão muito na mídia. E a gente tem que trabalhar muito isso, mostrar que é assim. O que está na mídia é muita maquiagem. Então, às vezes, você vê uma pessoa linda, nossa, olha só que pessoa bonita, mas é uma pessoa que foi no salão de beleza, é uma pessoa que fez uma maquiagem super bonita, que teve um banho de loja e tal. Qualquer um de nós fica super bonito, né? Acho que é assim, a gente tem essa possibilidade. Então, a gente tem que cuidar com isso, com o adolescente, porque o adolescente ele se deprime quando ele olha para o outro e vê que ele não tem. Principalmente quando ele tem essa oralidade, um traço de caráter oral, ele quer ter aquilo também e ele não encontra possibilidades de ter. Então, eu acho que a gente tem que estar mostrando mesmo para o adolescente que é possível, né? Tem que ter um esforço também para isso e é que nem a academia, né? A gente quer ficar magrinho, mas eu, pelo menos, sou assim. Eu quero emagrecer, mas parar de comer nesse friozinho de Curitiba, ir para academia, até faço academia, mas com muita preguiça, né? Então, imagine um adolescente. Zé Henrique, temos também aqui M. Miranda fazendo a seguinte colocação, né? Infelizmente, é o mal dos nossos tempos em todas as áreas, né? Todo mundo atrás de fazer rápidos cursos, voltando àquela questão, né? De fazer cursos rápidos, curtos,
e já achar que tem condição, né, de trabalhar com a psicoterapia, de aplicar É isso com os verdade. seus pacientes. E muitas técnicas, né? As pessoas elas ficam muito assim, ai, me ensina uma técnica para aplicar num paciente. Meu Deus do céu, mas não é ensinar uma técnica para aplicar. A gente precisa aprender, toda técnica ela tem uma teoria por trás. E a gente tem que ter sentido isso tudo. A gente vê muito assim, na vegeterapia isso, na corporal como um todo, né? Eu digo, é que nem acupuntura. O pessoal que trabalha com acupuntura sabe disso, né? Porque o pessoal, me dá um protocolo de acupuntura para isso. Então você tem aquele protocolo pronto que você vai aplicar naquele paciente, mas não vai funcionar, porque tem uma dinâmica diferente. Então, dentro da corporal, as técnicas, elas também têm uma dinâmica diferente. Então, eu acho que é isso, é bem verdadeiro mesmo. Não dá para achar que você faz um cursinho, né? Às vezes as pessoas perguntam para a gente da nossa especialização, mas são 2 anos, e eu acho pouco ainda, e tem gente que vai lá, por que tanto tempo? Como tanto tempo? É tão pouco, 2 anos? Imagina só, você vai ser um terapeuta, você vai ter uma responsabilidade com outras pessoas, isso é muito delicado. Né? Olha só, o que você vai fazer, e dependendo da besteira que você faça no consultório, a pessoa se separa, a pessoa sai do emprego, a pessoa briga com a família, a pessoa se mata. Então, tem tanta coisa por trás disso, né, que às vezes o terapeuta que não tem a experiência, ele vai falar coisas para o paciente que você vai mudar o rumo de vida de uma pessoa por completo, não pode. Né? A gente tem que, por isso o treinamento, por isso que ser terapeuta não é fácil. Né? A gente precisa de um preparo muito grande, de uma habilidade grande. É o que eu digo, eu com 33 anos, como terapeuta, né, formado, tem momentos assim que eu vou atender um paciente, às vezes eu me pego pensando, Reich, Frederico Navarro me ilumina, porque eu não sei qual é o caminho que eu devo seguir. Sabe aquela coisa de te dar um frio na barriga? Por quê? Por responsabilidade. Eu me lembro uma vez em terapia, eu levei isso para Frederico Navarro, eu disse para ele que às vezes me dava frio na barriga quando eu ia atender determinados tipos de paciente, que eu achava difícil o caso e tal. Daí ele assim, todo sério, frio na barriga. Sim, ansiedade. A ansiedade aparece quando o terapeuta tem responsabilidade. Fechou aquilo para mim. Então, continuo com a minha ansiedade, porque isso significa que estou tendo responsabilidade, que é aquela coisa assim, quero dar o meu melhor mesmo. Né? Então, eu acho que esse é o papel que a gente tem que estar desenvolvendo sempre. Henrique, nós já estamos aí com quase 1 hora de live, mas se você puder ficar mais um pouquinho, nós temos pelo menos mais 2 perguntas aqui, se for possível comentar, né? Temos a Dani conosco, o Pedro, e o Márcio Alexandre, ele pergunta se você já teve alguma experiência com a caixa, né? Caixa de Orgone lá do Reich. E a Isabel já emendando aí depois, se você puder comentar um pouquinho sobre a terapia online, né? Se é possível trabalhar com a terapia corporal, né, com a vegetoterapia, com as abordagens aí corporais de forma online, como a gente tem feito, né? Então, a caixa de orgônio é assim, a gente tinha aqui no Centro Reichiano, a gente tinha um laboratório, a gente tinha a caixa de orgônio, a gente fazia várias experiências e tal. Eu fui refazendo os experimentos de Reich, principalmente os laboratoriais, né? Eu sou muito cético em algumas coisas. Me dá muita agonia porque eu sou muito questionador. Eu quero saber o porquê, da onde veio e tal. Então, não me contento com respostas muito rasas na história. Então, isso me levou muito a montar o laboratório, a construir todo um laboratório. Fizemos um investimento bem alto para isso
para poder estudar. Então, a caixa de orgônio a gente usou bastante, a manta de orgônio também. Fui fazendo muitas pesquisas com pacientes, com pessoas de fora também que estavam usando, e cheguei exatamente às mesmas conclusões de Reich, que a caixa ela tem um princípio energético muito legal, é muito polêmico, principalmente para quem não conhece a teoria reichiana, acha que é uma caixa feita de madeira, algodão, metal, que não vai fazer nada e tal, e faz. Porque os resultados que a gente foi vendo ao longo desse trabalho foram resultados muito legais. A gente usou muito. Eu tinha uma cachorra, que era uma coca, tadinha. Eu vivia pegando sangue de Deus e o mundo. Cada um que chegava, eu precisava de uma gotinha de sangue. Eu precisava de uma única gota de sangue do dedo para fazer o teste laboratorial, que era o teste dos bíons e tal, né? E a cachorra, eu também pegava dela, né, o sangue. Ela ficava doida. Ela me via, quando ela via que eu estava saindo do laboratório, ela dava no pé. Mas assim, a gente pôde refazer isso e ver que a caixa ou a manta tem a mesma propriedade. A manta é mais fácil de conservar, de guardar, de usar, mas são trabalhos que fazem parte da orgonoterapia, né, que é o último período da vida de Reich, que foi um período de pesquisa, onde se constitui a orgonomia. Então, para quem não conhece, a primeira técnica de Reich foi a análise do caráter, disso que a gente fala de caráter, a leitura corporal não, mas ela está dentro disso. Né? Depois a vegetoterapia, com a couraça muscular, que é trabalhar no sistema neurovegetativo, é tocar o corpo, botar a mão no corpo para desbloquear as couraças. E, por fim, a orgonoterapia, que aí Reich descobre a energia orgônica e ele constrói a caixa, que é para acumular energia. Tal. Então, a orgonomia, que é essa ciência da energia orgônica, é uma área que é uma área de pesquisa. É uma área que ainda ela é muito carente de pesquisa. Ela foi essa área que levou Reich à prisão, não pelo que ele estava fazendo, mas por desacato à autoridade. Que claro que era pelo que ele estava fazendo também. Por quê? Diziam que a energia orgônica não existia. Tudo isso que ele falou não existia. E ele provou isso por A mais B que existia. Mas aí o tribunal decidiu que ele não podia continuar com os trabalhos e mandou queimar as caixas, queimar os livros. E aí Reich, por desacato à autoridade, ele continuou fazendo esse trabalho, principalmente com o paciente do câncer, porque ele achava que era importante ele dar essa contribuição também. E ele tinha resultados muito legais. E aí, por desacato à autoridade, ele acabou indo preso. Então, ele foi sentenciado a 2 anos de prisão, ele morreu na prisão, e isso ficou até hoje. Até hoje, Reich tem essa condenação. Ele não foi absolvido nos Estados Unidos. E pelo fato dele não ter sido absolvido até hoje, em função disso, eu me lembro que teve uma época, num congresso, Federico Navarro fez um movimento, eu acho que era em Boston que a gente estava, a Sandra deve saber, que era para mandar, na época, lá para o presidente da República dos Estados Unidos, para poderem rever o trabalho de Reich, tal. Não deu em nada isso, né? Porque não é de interesse mesmo. Então, isso é um assunto bastante polêmico, é um assunto de pesquisa. Pesquisa, ela tem que ter uma seriedade, ela tem que ter protocolos para isso, tal, para você poder realmente estar saindo por aí divulgando. Então, as pessoas às vezes perguntam, mas vocês não divulgam muito isso. A gente ensina a pessoa a fazer a manta, a fazer a caixa, a usar a manta, a usar a caixa, e colher os resultados disso e até nos passar os resultados para a gente poder guardar esses registros. Eu tenho o maior prazer em poder ensinar, principalmente quando uma pessoa me procura e que está com câncer. Eu fico horas no telefone, eu fico ajudando a pessoa porque eu morro de pena. E eu acho que se é um recurso que pode contribuir, porque mal não vai fazer. Então, se pode contribuir, vamos lá. Né? Então, é uma área de pesquisa. E é uma área que tem um resultado muito bom. Então, a gente usa a caixa
em várias situações, ou a manta em várias situações, que vão desde um simples resfriado até uma doença que é uma doença mais grave mesmo. Mas saibam, né, que é uma área de pesquisa essa. Tá? Então, a ergonomia é uma área da pesquisa. E aí a Bel perguntou do trabalho corporal online, à distância. Né? Isso é possível. As pessoas às vezes falam muito da pandemia, vocês estão atendendo online na pandemia. Tal. A Sandra acho que faz 10 anos que ela já atende online e faz os trabalhos dela, corporal, à distância. Claro que todo o trabalho corporal ele precisa ser adaptado ao contexto do próprio paciente, né? O ambiente do paciente, né, a disponibilidade dele, algum material que ele possa ter. Então, a gente faz os trabalhos com adaptações, a vegetoterapia, a bioenergética também, com algumas adaptações que você faz, mas é possível fazer o trabalho e o resultado que a gente tem é muito legal. Claro que dá para perguntar, é o mesmo resultado do que a terapia presencial? Não, a terapia presencial tem a ponte radiante da energia que a gente tem com o paciente, tem o toque que é diferente, a gente sabe que tem a diferença. Mas, em pandemia, é isso que a gente pode fazer. Né? E a gente tem, assim, muitos pacientes de outros lugares que não têm possibilidade, então eu sei que, assim, há muito tempo a gente já vinha trabalhando com isso, às vezes tinha uma certa... Eu ficava muito descontente quando o conselho de psicologia, às vezes, porque não pode fazer atendimento assim, porque não pode... E esse não pode, claro, eu entendo a ressalva do conselho também. Tem muita seriedade, tem que tomar cuidado com isso. Mas, às vezes, uma coisa de proibir, né? Quando chegou na pandemia, aí foi assim, libera para todo mundo. Aí não tinha critério nenhum. Então, umas coisas que a gente fica muito sem, né, o respaldo disso. Eu acho que tem que ter o respaldo para essa questão. Mas, assim, dá para fazer o trabalho, dá para organizar esse trabalho dentro do limite do paciente também. E a diferença, por exemplo, né, para quem trabalha com isso, eu que uso muito a vegetoterapia é muito no silêncio. A gente propõe um trabalho para o paciente fazer e a gente fica lá 15 minutos observando o paciente no silêncio, o paciente repetindo aquele movimento. Na sessão online, a gente tem que intervir mais, porque senão a atenção do paciente vai ser no celular, que geralmente usa o celular, para ver se não caiu a conexão, se não congelou, porque isso acontece, né? Então a gente tem que orientar o paciente também. A gente vai fazer o trabalho corporal, continue fazendo e não se preocupe com a conexão. E eu vou estar falando com você de minuto a minuto. Tá? E se por um acaso eu ficar mudo, ok, é porque a conexão caiu, aí a gente volta de novo. Mas foca a tua atenção no trabalho. Então, isso é muito importante. Né? Então, a gente vai falando, ok, continua assim, fica atento à sensação. Então, a cada minuto, você dá uma palavrinha para o paciente. Então, eu acho que assim, são essas adaptações que a gente vai fazendo no trabalho à distância e funciona muito legal, funciona muito bem o trabalho. Muito bom. Não sei se respondi. Falo muito, né? Zé Henrique, eu fiquei aqui pensando nesses minutos finais, se você poderia falar um pouquinho assim das ramificações que a gente tem, né, dos pós-reichianos, pelo menos assim, rapidamente, porque a minha intenção é continuar com esse projeto agora, a partir do Reich, né? Eu trouxe aí vários pós-freudianos e agora eu quero trazer pós e neo-reichianos, né? Então, legal. Quem é que seguiu o Reich aí, que acabou criando escolas? Né? A gente vê assim, né? Então, a gente tem, dentro do o que é pós-reichiano,
né? A gente chama de pós-Reichiano aqueles que seguiram a metodologia mais tradicional de Reich, sem fazer muita modificação. Então, a gente tem Federico Navarro dentro dessa situação, como pós-Reichiano. A gente tem a Eva Reich, que era filha do Reich, que trabalhou muito com a prevenção da neurose. O trabalho dela, ela era pediatra, o trabalho dela era muito focado nas crianças, nessa pulsação mesmo das crianças. Então, Eva Reich também. A gente tem uma área que ela assim, praticamente não é conhecida no Brasil, que chama-se radixterapia, que é uma área também que é considerada pós-Reichiana, porque ela veio dessa metodologia de Reich. Né? Aí a gente tem assim, teve outras tentativas disso, tem outras pessoas também importantes, né? Mas aí como neo-Reichianos, a gente teve Alexander Lowen e John Pierrakos, que juntos criaram a bioenergética. Então, a bioenergética ela é uma abordagem mais conhecida, principalmente no Brasil. As pessoas acabaram, porque como Reich estava muito, na época, foi crucificado e dava medo de falar do nome dele, até porque na época, quando ele morreu, os alunos dele foram perseguidos, né? Então foi bem complicado a situação. E aí a bioenergética foi aparecendo, foi despontando. A bioenergética, por exemplo, ela não vai falar da caixa de orgônio, ela não vai falar da orgonomia de Reich. Então é uma abordagem neo-reichiana que ela vem com uma outra visão, tanto prática quanto na teoria também, apesar de que a base é Reich, mas a base ainda de análise do caráter, não da vegeterapia. A bioenergética não teve, na época de Lowen, o Reich ele não desenvolveu a vegetoterapia. O Reich ele criou, mas ele não fez um desenvolvimento. Por isso o Federico Navarro é importante, porque ele sim desenvolveu a vegetoterapia e Baker também, que foi um aluno dele, né? que foi trabalhando para isso. E aí, claro, outras pessoas. Mas a bioenergética ela teve uma contribuição muito grande também, até nos escritos, porque é muito mais fácil você ler os livros de Lowen do que você ler os livros de Reich. Então é como se Lowen traduzisse muita coisa que Reich falou lá atrás. Então é muito legal, mas o foco dela acabou sendo um foco mais caracterológico, de traços de caráter, tipologias caracterológicas, e aí os exercícios também para essa liberação dos segmentos de couraça, tal. Então, aí sim, mas do jeito dela, não do jeito na metodologia de Reich, que é céfalo-caudal, que é trabalhar olhos em primeiro lugar, boca, segmento, né, ocular, oral, tal. Então, a bioenergética ela não segue isso. Então, a gente teve a bioenergética que foi assim uma das grandes abordagens disso, né? Depois, claro, a gente teve Gerda Boysen também, que era uma pessoa muito querida, me lembro, assim, eu e Sandra tivemos a oportunidade de estar com ela também, uma pessoa muito, muito amável, muito gostosa de estar junto. E ela criou a chamada psicologia biodinâmica. Né? Mas foi uma abordagem que ela foi desenvolvendo do jeito dela também. Ela foi paciente de Ola Hacknes, ela não conheceu Reich, mas como Federico Navarro também, ela era contemporânea dele, e aí ela foi paciente de Ola Hacknes e desenvolveu a metodologia dela, do trabalho dela, que também ela tem algumas coisas que são muito bacanas dentro disso, né? Depois disso vem David Boadella, que que tem uma experiência muito legal. A gente também teve a oportunidade de estar com ele, de conhecer o trabalho dele, e ele criou a BioSynth. Aí a gente tem o Kellerman, que veio depois dessa história. Enfim, vários outros foram surgindo a partir disso, que eu acho que as tuas lives vão
vou levar anos assim para poder realmente. Eu acho que são escolas muito bacanas também, cada uma com seu foco, cada uma com a sua contribuição também. Eu sempre digo, nenhuma é melhor que a outra, não dá para dizer qual é a melhor, porque todas se complementam. É o conhecimento, né? A ciência é isso, ciência tem que estar aberta, porque se está fechada é dogma. Aí dogma não é ciência. Então a gente tem que deixar isso aberto, tem que contribuir, né? Então eu acho que essa é a abertura que a gente tem dentro das corporais, que é um leque muito grande mesmo. Muito bem, Zé Henrique. Já precisamos aí ir para o finalzinho, né? Já estamos aí com uma Tá hora e bom? 15. E muito bom te ouvir. Nós estamos aqui com algumas pessoas parabenizando, né? Luz e Lauri parabenizando, a Maria Isabel também dizendo, né? Muitos pacientes deixam de fazer a terapia por achar que não funciona. E como é bom, né? Como é bom ouvir os mestres que admiramos, né? Então, obrigada, Henrique. Ela está Obrigado. transmitindo aí essa mensagem a você, né? É, alguém está falando aqui de um barulho ao fundo. Nós já estamos finalizando, né? Eu não estou. Espero que esse barulho não tenha atrapalhado vocês aí durante toda a live, né? Só agora que vocês comentaram. Mas, Henrique, muito obrigada. Gratidão mesmo, né, por você ter aceito mais uma vez, né, o meu convite. Meus alunos sempre te convidam lá para as nossas aulas na universidade, né? E assim, fico muito feliz por esse trabalho, né, que você tem realizado aí há mais de 30 anos, né, com Reich e com a psicologia corporal, com os cursos, com a formação, a especialização, os congressos, né? Estamos aí com muita saudade, né? Dos Pois congressos é. e tomara que voltem logo, né? Para a gente poder ir para esse friozinho de Curitiba, sair um pouco aqui do nosso calor de Goiânia, né? Nós estamos em Goiânia e assim, vocês aí com esse frio tão gostosinho nessa época, né? Tá E bem frio. eu com inveja, tá? Com inveja aí do seu frio de Curitiba. Eu que agradeço, eu acho muito legal esse projeto e assim, né, tomara que as pessoas consigam absorver um pouquinho desse conhecimento e acho que o mais importante é não se fechar para o conhecimento. Eu acho que o conhecimento ele tem que estar aberto e a gente, enquanto terapeuta, tem que, na medida do possível, sempre ficar, né, nos degraus de baixo. Não adianta você querer subir e estar no topo, porque você vai ficar muito distante. Né? O terapeuta que se coloca muito no topo, muito acima do seu cliente, ele vai ficar distante e isso não é legal e não é Reichiano. Reich fala de ponte radiante. Ponte é na horizontal, não é na vertical. E muitos terapeutas fazem essa ponte radiante na vertical. Né? E vertical é daqui para baixo, é o que vem é o que tem que aceitar. A gente tem que ter essa horizontalidade com o paciente também. Então é isso. Espero que tenha contribuído com o conhecimento de vocês também. Com certeza, José Henrique. Um abraço, gratidão mais uma vez, um abraço aí também à Sandra, né, que tem desenvolvido esse trabalho com você, né? E até a próxima, né? Nós possamos aí ter outras oportunidades também, em lives, em cursos, em congressos, né, de trocar aí os nossos conhecimentos. Gratidão, José Henrique. Muito obrigado, gente. Um beijo grande para todo mundo. Para vocês, né, que estiveram aqui comigo, com José Henrique, gratidão a todos vocês. Eu não consegui falar o nome de todos aqui, mas se sintam aí agradecidos, abraçados por nós. E eu conto com vocês nas próximas, tá? Nós estamos montando aí as próximas lives, então agora bem voltadas aí para a psicologia corporal, né? Convidaremos vários profissionais aí dessa abordagem. E aquele outro projeto que a gente já começou, que são as mulheres da psicanálise. Tá? Nós já tivemos uma, né? Que foi Françoise Doutor, e teremos a continuidade também desse outro projeto. Então, gratidão a todos vocês, bom descanso, bom fim de semana, e até a nossa próxima live.